Glória a Deus. Hoje eu quero encerrar com os irmãos nossas pregações aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. Com a de hoje foram então 13 mensagens, 13 estudos que nós fizemos sob o tema Forjados pelo Fogo. Né? E nessas duas últimas mensagens nós estamos tratando aqui das marcas do verdadeiro cristão. Então, encerrando a carta, o apóstolo Pedro, então, dá vários conselhos, né, faz aí a sua saudação final, mas principalmente ele destaca aí as marcas do cristão diante das lutas, diante das dificuldades, diante das adversidades. Ao longo dessas mensagens, 12 mensagens anteriores, nós perseguimos aqui o mesmo objetivo do apóstolo Pedro. Quando, por volta, finalzinho do ano 64, início do ano 65 do primeiro século, com a intenção de consolar, com a intenção de fortalecer, de exortar, de encorajar os cristãos forasteiros dispersos no norte e no nordeste da Ásia Menor, na região do Ponto, na região da Capadócia, da Galácia, o apóstolo Pedro, então, escreveu essa carta. Naquela época, estava se iniciando aquele período de grandes perseguições. As grandes perseguições começadas pelo imperador Nero já estavam chegando nas províncias. E por isso, o apóstolo Pedro escreve essa carta, para que aqueles irmãos fossem, então, fortalecidos e pudessem, então, passar pelo fogo, ou seja, pelas provações, pelos sofrimentos. E ao invés de ficarem reclamando e às vezes até desistirem, que eles pudessem então se sentir confortados, encorajados e, portanto, enfrentar aquelas adversidades de cabeça erguida. Na realidade, vocês observaram que o apóstolo Pedro começa escrevendo essa carta, enchendo o coração dos seus leitores de convicção. Pedro diz para eles: vocês são eleitos de Deus, vocês são amados de Deus, vocês são guardados de Deus, protegidos de Deus, vocês são sustentados pela poderosa mão de Deus. E ele completa dizendo: vocês foram regenerados por Deus para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então é assim que ele incentiva os crentes. Ele coloca de maneira clara, de maneira objetiva, de forma contundente, para que pudesse ficar bem claro no coração daqueles crentes quem eles eram. Eles eram eleitos de Deus, amados de Deus, guardados de Deus, protegidos, sustentados por Deus. E, portanto, eles iriam, dessa maneira, enfrentar todas as adversidades com coragem e também com alegria. Pedro vai terminar a carta, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, dizendo para os crentes: em face de tudo isso que eu disse para vocês, lancem agora sobre Cristo toda a vossa ansiedade, todas as preocupações, lance sobre Ele. Ele vai cuidar de vocês. Então não precisam temer, não precisam ficar assustados diante das adversidades. Olhem para cima, saibam que Deus está cuidando de vocês. Saibam que Deus não dorme, que Deus não cochila, que Deus sustenta. Então, na realidade, nesse tempo de pandemia que nós estamos passando, alguns irmãos com dificuldades nos seus negócios, alguns perderam o emprego, outros tendo outras dificuldades. Para todos esses, a palavra diz: Deus está cuidando de vocês. Então, não precisam temer, não precisam ficar angustiados, atemorizados. Não, vamos encarar tudo isso com alegria, confiados, nessa esperança de que em breve Jesus voltará e para sempre reinaremos com Ele. Na última mensagem, nós vimos o apóstolo Pedro, então, se identificando como presbítero, sem, contudo, deixar de mencionar o seu apostolado. Ou seja, ele não renunciou ao seu apostolado. Nós estudamos sobre isso aqui. Mas ele se identifica como presbítero para dizer qual é a principal responsabilidade dos presbíteros. E segundo o apóstolo Pedro, a principal responsabilidade dos presbíteros é pastorear
pastorear o rebanho de Deus. E como vimos no último estudo, duas coisas aqui são necessárias serem destacadas. Primeira delas, que quando o apóstolo Pedro usa essa metáfora, né, para fazer uma analogia, metáfora aqui do rebanho de ovelhas, para fazer uma analogia com os cristãos verdadeiros. Quando ele faz uso dessa analogia, ele está querendo deixar claro que como rebanho de ovelhas, o povo de Deus, aqueles que foram trazidos das trevas para a maravilhosa luz, eles sempre terão a necessidade de serem pastoreados, a necessidade de serem protegidos, de serem guiados, de serem sustentados e muitas vezes até mesmo de serem corrigidos. E Deus faz isso através dos presbíteros que são fiéis às Escrituras Sagradas. É isso que Pedro ensina para nós. Mas a segunda coisa a destacar aí é que esse rebanho, ele é de Deus. Ele é de Deus. E isso, por si só, já é o suficiente para lembrar a todos os presbíteros, a todos os pastores, que o rebanho não é deles, o rebanho é de Deus. E por causa disso, eles têm que cuidar desse rebanho, eles têm que pastorear esse rebanho de forma adequada. É isso que ele ensinou, não por constrangimento, mas espontaneamente, não por sorte da ganância para ganhar dinheiro, mas de boa vontade, não como dominadores, mas sim como modelos, como exemplo para o próprio rebanho. Depois disso ele chega então aqui no nosso versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Agora sim, depois de ter exortado os presbíteros da igreja, Pedro agora se dirige de maneira muito específica aos jovens cristãos, aos jovens daquela igreja e aos jovens da nossa igreja hoje, especificamente admoestando-os sobre um assunto que normalmente o jovem prefere ignorar, a saber, a submissão. A submissão. Na realidade, ele diz aí no versículo 5, olhem comigo e marquem na sua Bíblia: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aliás, o tema, conforme nós estudamos aqui, nesses 12 estudos passados, o tema do pano de fundo da carta de Pedro, de fato, é a submissão. É a submissão, o tema preferido de Pedro aqui. E, na visão de Pedro, a submissão é uma das características mais importantes do comportamento cristão. Submissão, na visão de Pedro, significa esse portar-se voluntariamente debaixo da liderança de outro, por amor e por obediência à ordem divina, e também por causa da prática do bem. O apóstolo já tinha, ao longo da carta, admoestado os adultos a serem submissos às autoridades governamentais, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Ele já tinha exortado os servos, os empregados, a serem submissos aos seus patrões, aos seus senhores, capítulo 2, versículos 18 a 25. Ele já tinha exortado as mulheres, as esposas, a serem submissas ao seu marido, capítulo 3, versículo de 1 a 6. E todos esses casos, ele usa Jesus como modelo. Todos esses casos, os adultos, as esposas, os servos, para serem submissos, deveriam ter Jesus como modelo, que em tudo foi submisso ao Pai. Então, nosso grande modelo, inclusive para a submissão, é o próprio Jesus. Agora, aqui no versículo 5 desse capítulo 5, Pedro se dirige aos jovens, aos jovens. Então nós podemos ver aí, né, quando ele diz claramente, rogo igualmente, na construção literal do texto é igualmente rogo, ou seria, desta forma, da mesma forma, ou seja, da mesma forma que os adultos, da mesma forma que as esposas, da mesma forma que os servos, da mesma forma que Jesus, rogo igualmente a vocês, jovens, que sede submissos aos mais velhos. Olha que coisa maravilhosa.
no argumento do apóstolo Pedro. Ele está dizendo, vocês devem acatar com mansidão, não apenas a liderança dos presbíteros, porque a palavra que ele vai usar aí é a palavra que vai ser traduzida mesmo por ancião, aos mais velhos. Não somente a liderança dos presbíteros, mas também vocês devem submeter a todos os irmãos mais velhos. É isso que ele está dizendo. Que os jovens precisam ter humildade para aprender com os mais velhos e respeitar a liderança dos presbíteros. O apóstolo Pedro vai destacar aqui que desrespeitar os mais velhos é uma atitude indigna, ou seja, não pode fazer parte da vida do jovem cristão. Na realidade, na visão do apóstolo Pedro, dentro da igreja, não deveria ter conflitos de gerações. O que infelizmente tem, e muitas vezes tem, existem sim. Não é incomum, muitas vezes, existir na igreja os mais velhos resistindo a algumas mudanças necessárias e os mais novos desvalorizando a experiência dos mais velhos. A Bíblia vai ensinar claramente para nós que nós, de fato, não devemos sacralizar a idade. Não é porque a pessoa é mais velha que ele é mais santo do que os outros. Entretanto, um princípio inegociável na palavra de Deus, desde o Velho Testamento, desde o capítulo 19 de Levítico, que fala da santidade ao Senhor. Diz lá que como parte da santidade ao Senhor é os jovens obedecerem os mais velhos, o filho obedecer ao pai. Então, na realidade, a Bíblia deixa claro e destaca para nós esse dever de honrar e de respeitar os anciãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, advertindo seu filho na fé, Timóteo era bem jovem, e ele escrevendo então a sua última carta, a segunda carta, Timóteo, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 3, versículos de 1 a 4, Paulo então adverte seu filho na fé, Timóteo, e diz assim, olha Timóteo, fique atento, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos. Olha o que ele diz, desobedientes aos mais velhos. Ele diz lá, e não terão respeito pela religião. No versículo 4 ele diz, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Então, Timóteo, ensine aí na igreja corretamente, que os mais novos precisam obedecer, honrar os mais velhos. Não só os presbíteros, os anciãos da igreja, mas todos os mais velhos. E hoje nós estamos vivendo de fato essa situação aqui. Se Paulo estivesse escrevendo para mim, pastor da igreja hoje, com certeza repetiria essas palavras que ele disse a Timóteo. E diria para mim, Marcos, tome cuidado aí na igreja, porque nos últimos tempos aparecerão muitas pessoas desobedientes aos mais velhos, que não respeitam a história daqueles que vieram antes. É isso que ele está dizendo aqui, claramente. Capítulo 19 de Levítico, que eu citei hoje, no versículo 32, quando... Aliás, o capítulo 19 de Levítico é fantástico, é maravilhoso, de onde a gente tirou essa expressão aqui, santidade ao Senhor, né? Kadosh Elohim, ou o Senhor é Deus Santo. Quando depois em Hebreus, o escritor diz, sede santos porque eu sou santo, saiu de Levítico 19, sede santo porque eu sou santo. E falando do comportamento de santidade, um dos aspectos da santidade, então você pode orar, jejuar, fazer o que for, mas se não respeita os mais velhos, se não honra as cãs, conforme diz o texto, se não reverencia os mais velhos, sua santidade é de fachada, não vale nada. Porque uma das maneiras de demonstrar santidade é honrar e respeitar os mais velhos. Está escrito aí no versículo 32 de Levítico 19, levante-se na presença dos idosos. Eu não sou tão velho assim, embora tenha as cãs, né? Mas se eu não fizesse isso na época que meu pai era vivo, com certeza eu tomaria um tapão no pé do ouvido que sairia catando cavaco, como diz lá no Espírito Santo.
Mas hoje a gente vê um desrespeito muito grande dentro e fora da igreja. Né? Os pais se dobrando diante dos filhos. Os filhos é que estão mandando. Mas isso não tem relação com a santidade bíblica, não. Porque lá nesse versículo 32 diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, os mais jovens querem agradar o Senhor, honrem os mais velhos, ouça a experiência deles. Eles não viveram esses anos à toa, eles não trilharam esse caminho à toa. Deus permitiu que assim eles fizessem, exatamente para servir de experiência para nós. Nossa igreja está completando 100 anos e temos muito a aprender com os mais velhos. É óbvio que os mais velhos têm a aprender com os mais jovens também, e não podem ficar resistentes a mudanças que são necessárias, é óbvio. Mas quando o crente mais velho, quando nós temos, eu costumo fazer esse jogo de palavras aqui brincando, quando a gente tem, né, um crente velho é uma desgraça. Agora, o velho crente é uma bênção. Perceberam o trocadilho? Quando o velho é crente, ele olha para o mais jovem com carinho, ele olha com o mais jovem, entendendo inclusive aquele arrogo do mais jovem, entendendo inclusive aquela quantidade de energia que o mais jovem tem e quer fazer e acha que pode fazer. E aí ele trata com carinho, ensina quando precisa ensinar. E é isso que tem que ser, na visão do apóstolo Pedro, não deveria ter esses conflitos de gerações dentro da igreja. Os mais jovens devem respeitar os mais velhos e honrá-los mesmo. Olha o texto de 19 aí, de Levítico, diz lá: levante-se na presença dos mais velhos. Mandamento com promessa é exatamente honrar pai e mãe. E quem faz isso, com certeza recebe de Deus uma vida dilatada. Porque o desobediente morre cedo, com certeza. Então, o texto diz isso para nós. Agora, olha a parte B do versículo 5. Outro sim. Aí Pedro está fazendo uma transição agora. Então, ele já falou para os adultos, ele já falou para os servos, já falou para as esposas, né? Já usou o exemplo de Jesus, agora falou para os jovens, e agora ele faz uma outra transição. Ou seja, assim também, outro sim. No trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Agora, caminhando para o final da carta, Pedro se dirige solenemente a toda a igreja. Observe bem a construção do versículo, da parte final desse versículo 5. Agora é uma fala solene à igreja como um todo. Agora todos vocês, grandes e pequenos, jovens e anciãos, todos vocês, todos, e ele diz aí, cingi-vos todos de humildade no trato uns com os outros. Em outras palavras, a construção literal desse texto é: assim sendo, outro sim, no trato um com os outros, todos vocês cinjam-se de humildade, vistam-se de humildade. O verbo que aparece aí para cingir significa revestir, ou seja, ornar, é o que significa. E interessante, o modo aí é o imperativo, e o tempo é o auristo. Isto no grego significa que é uma atitude que tem que anteceder, ou seja, antes de manter qualquer relacionamento, vista-se de humildade. Você não pode comparecer para qualquer relacionamento despido de humildade, não vai dar certo. Vista-se primeiro e vai relacionar-se. Então, essa é a construção do verbo. Por isso que ele aparece no auristo. O auristo, no grego, significa uma atitude já tomada, ou seja, algo que já aconteceu. Então, Pedro está pressupondo o seguinte: nós vamos manter esse relacionamento, então eu já me vesti dessa humildade. Eu não vou ficar humilde no final da nossa conversa, no final do nosso relacionamento. Não, eu vou para esse relacionamento já
vestido, ornado de humildade. E a palavra que aparece aí para humildade refere-se a espírito humilde, ou seja, é algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, embora ele esteja usando a analogia, a figura de se vestir, é algo que está dentro de você. Aliás, o cristianismo é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Na realidade, é uma experiência que você tem com Deus, que mudou o seu ser, a sua maneira de pensar, maneira de você enxergar o mundo. É isso que nós chamamos de cosmovisão. Então, humildade que sai de dentro. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está descrevendo uma atitude de quem serve de bom grado, mesmo em tarefas humildes. Eu imagino que quando Pedro escreveu ou ditou isso para ser escrito, esse versículo, eu imagino que com certeza na mente dele, ele estava com aquela visão de João capítulo 13, versículos 4 e 5 e versículo 14 e 15. Vocês se lembram muito bem, no dia que Jesus e Pedrão estavam lá, né? Com certeza na hora que ele falou isso, cinjam-se, né? Vistam-se de humildade. Ele estava se lembrando daquele dia que Jesus, o texto vai dizer claramente lá no versículo 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo João, diz lá, levantou-se da ceia Jesus, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com a qual ele tinha cingido. Agora olha o verso 14. Ora, disse Jesus, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E ele encerra no versículo 15 dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Tem certeza que quando Pedro disse isso aqui, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, com certeza Pedro estava se lembrando daquele dia. Que Jesus, sendo mestre, né, vestiu esse avental, o avental aqui, uma figura da humildade, aquela toalha representava a humildade, e ele vai então lavar os pés dos discípulos. Então, Pedro caminhando para o final da sua carta diz, olha, uma igreja que agrada a Deus, é quando os membros dessa igreja se vestem de humildade no relacionamento uns com os outros. Então nós não podemos ficar aí digladiando isso, aquilo, outro e tal, é porque o sujeito votou no fulano de tal, ou vai votar no outro, aquilo, outro. Olha, isso tudo vai passar. Nós temos que vestir esse avental da humildade e servir o outro. De fato, na igreja do Senhor Jesus, serve aquele que serve. Aquele que não serve, não serve. Entenderam? Amém? Todos nós somos chamados para servir. Todos nós. Porque o grande exemplo nosso é o de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, e deu a sua vida em resgate de muitos. É isso que Pedro está ensinando solenemente para toda a igreja. Mas sigamos em frente. Agora, para encerrar a carta, versículo 6 até o versículo 9, nós temos praticamente o encerramento da carta. E aí, nesses versículos, do 6 ao 9, o apóstolo Pedro vai usar 5 verbos, né, e vai dar, então, consequentemente, 5 advertências de como glorificar a Deus durante as perseguições. Então nós vamos trazer de novo o pano de fundo. Pedro está escrevendo essa carta para consolar aqueles que já estavam sofrendo perseguições, já estavam sendo forjados pelo fogo. Então agora ele vai terminar a sua carta conforme ele começou. Ele vai dar agora 5 advertências. Como glorificar a Deus na época da pandemia. Como glorificar a Deus na época da perseguição. Como glorificar a Deus diante dos sofrimentos, diante da dor. Ele vai dizer
E ele vai usar 5 verbos. Observe aí comigo, versículo 6 até o versículo 9. 5 verbos. E tem um detalhe interessante. Esses 5 verbos, 4 deles encontram-se no modo imperativo. Um deles no particípio. Só que nesse caso, no particípio grego, o particípio tem o mesmo sentido de imperativo. Então nós podemos dizer que Pedro vai usar 5 imperativos, 5 ordens, né? Então a advertência dele aqui são ordens. Ou seja, ele está dando mandamentos de como nós vamos agradar a Deus, mesmo em épocas de perseguições, de dificuldades. E um detalhe interessante, todos os 5 verbos, os 4 imperativos e esse particípio, todos eles estão no tempo auristo. Significa que eu já expliquei aqui, algo que Deus espera que você faça antes, que já exista aí no seu coração. Então não é algo que você vai fazer depois, é antes, é agora, saindo para caminhar. Nós temos então que vestir essa roupa, essa vestimenta. Primeiro verbo no imperativo, aparece aí, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele exalte. A Bíblia fala isso do Gênesis ao Apocalipse. Jesus, em todo o seu ministério, disse, aquele que se exaltar será humilhado, aquele que humilhar será exaltado. O segredo é se humilhar diante do Senhor, que no tempo certo Ele vai colocar você no lugar correto, naquele lugar que Ele preparou você. Não queira chegar lá por suas próprias forças, não queira atalhar, não queira encurtar o caminho. Não, Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora e Deus tem o propósito. Então humilhe-se diante do Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Por isso é que João Batista foi exaltado. João Batista deu para nós o maior de todos os exemplos. Ele disse, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, como que nós vamos enfrentar essa pandemia, essas dificuldades, e mesmo assim glorificar o Senhor, e mesmo assim agradar o Senhor? A primeira maneira, o primeiro verbo, a primeira ordem é agir com humildade. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Poderosa mão de Deus é uma expressão muito comum na Bíblia como um todo. Ou seja, a mão forte e poderosa do Senhor, a que protege, né? A mão que sustenta, a mão que guerreia, a mão que luta, a mão de guerra. A poderosa mão do Senhor. Segundo verbo, verso 7. Olha aí, claramente, no verso 7. Lançando sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O verbo lançar, que aparece aí, e é uma ordem, lançando sobre Ele. Esse verbo significa literalmente fazer algo com convicção, com confiança, com confiança. Então, tenha confiança, tenha essa convicção, lance-se sobre Ele toda a sua ansiedade, porque você sabe que Ele... E aí é curioso, porque vai aparecer um outro verbo nesse versículo 7, e esse outro verbo aí está no indicativo presente, e isso na língua original significa algo que Deus já está fazendo, vai continuar fazendo até a volta de Jesus. Ou seja, Ele tem cuidado de vós. Ricardo, Ele tem cuidado de você, vai continuar cuidando até a volta de Jesus. Em momento nenhum Deus parará de cuidar dos seus. Então, se você já sabe disso, lance sobre Ele, confie nele. Não é isso que diz o Salmo 37, né? Lance ao Senhor, entregue ao Senhor toda a tua vida, entregue ao Senhor o seu caminho, Ele vai cuidar de você, Ele vai operar em seu favor. Mateus capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15 de Mateus, diz lá que foram levados ao Senhor Jesus, coxos, aleijados, cegos, mudos e tantos outros, e o texto diz, foram largados, lançados aos pés do Senhor Jesus. E o texto termina dizendo, versículo 30, e Jesus os curou. Lance a sua ansiedade, é uma ordem. É uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Então o crente não precisa ficar arrancando os cabelos da cabeça, ele já tem uma ordem, o próprio Deus está dizendo, deixa comigo. Então para que você quer lutar, se Deus está dizendo, eu vou lutar por você? Entregue para Ele,
Ele sabe o que faz, na hora que tem que fazer, a maneira como tem que fazer. Entregue. Terceiro verbo, podemos ver aí no versículo 8, diz lá, sede sóbrios no versículo 8. Palavra que vai aparecer, o verbo que vai aparecer aí, ele pode ser traduzido mais literalmente como estejam alertas, lúcidos, focados. É o contrário da palavra bêbado. Então Pedro está dizendo, não sejam bêbados, não sejam bêbados. De fato, a Bíblia tem, do Gênesis ao Apocalipse, uma recomendação para não se embebedar, para não se embriagar, para você não perder a direção, para você não ficar desatento. Então o crente não pode se comportar como um bêbado, o crente não pode se comportar como um ébrio. Não, ele tem que estar sempre lúcido, focado, e tem um motivo para isso. Mas antes de dar um motivo, ele usa o outro verbo, o quarto verbo. Aparece aí, ainda no verso 8. E vigilantes, sede lúcidos, sóbrios e vigilantes. Vigilante aqui significa aposto, atento. O verbo que aparece aqui é o contrário de indolente. Não seja indolente, não seja preguiçoso. Não fique aí de bobeira. Não fique aí na praça dando milho para os pombos e achando que está certo. Nada disso. Então, para agradar a Deus, mesmo no tempo de dificuldade, as perseguições estão chegando aí, a água começa a bater no traseiro, nós precisamos ficar atentos, vigilantes. E ele completa, então, o motivo pelo qual ele colocou dois verbos no versículo só. Dois verbos, diz lá, sede lúcidos, sede focados, estejam apostos, atentos, não sejam preguiçosos, não sejam indolentes. Por quê? Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, não está dormindo, não está brincando. Diz aí, anda em derredor, rugindo como leão, furioso. Ele sabe que o tempo dele está acabando. E ele sabe melhor do que qualquer um aqui. Procurando uma brecha para atacar, para devorar, para destruir. Então é muito triste quando, mesmo em meio de pandemia, a gente tem várias pessoas que se dizem cristãos, crentes, estão aí de bobeira, estão aí desatentos, não estão prestando atenção no que está acontecendo, estão deixando-se enganar, ou sendo enganados. É triste, porque para agradar a Deus, nós precisamos estar focados, lúcidos, alertas, vigilantes, apostos, atentos. Não podemos ser bêbados, ébrios, indolentes, preguiçosos. Absolutamente não. E por último verbo que aparece agora no versículo 9. Olha aí comigo. Resisti-lhes firmes na fé. O verbo resistir que aparece aí significa, a tradução literal seria convicção. Por isso é que Pedro completa isso aqui. Resistir como? Na fé, ou seja, com a convicção. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Não é isso que o escritor da carta aos Hebreus colocou no capítulo 11? Né? Fé é você crer que Deus trouxe à existência o que não existia pelo poder da sua palavra. Fé é você ouvir o inaudível e ver o invisível. Então tenha convicção que Deus luta essa batalha por nós. É assim que nós vamos agradar a Deus. É isso que ele está dizendo aí. Resistência, firmeza. Firmeza em quê? Firmeza na fé. É isso que ele está dizendo. E qual é a convicção que nós temos que ter? É que esses sofrimentos que nós temos, eles fazem parte da nossa caminhada, sim. Porque sofrimentos iguais aos que você está passando, o que eu tenho passado, e assim por diante, não são incomuns, não. Não é uma surpresa, não. Para o crente verdadeiro nunca é pego de calças curtas, não. Diz lá, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quantos cristãos, quantos irmãos e irmãs que neste exato momento, que creem na mesma palavra, na mesma Bíblia, tocado pelo mesmo Espírito, lavado pelo mesmo sangue, que agora estão lá na Coreia do Norte, em outros lugares, passando necessidade, sofrendo, na China, sendo perseguidos, etc.
E muita gente batendo palma para a China aqui no Brasil, não é isso? É. Irmãos nossos. Sofrimentos, até maiores do que os nossos, estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. É triste quando pessoas, especialmente nessa época de política, ignoram a palavra de Deus. Né? Ignora a palavra de Deus. E vota nesse ou naquele por interesse, ou porque ajudou, porque fez aquilo outro, mas não procura saber quais são os pensamentos e os compromissos daquela pessoa. Aí depois fica aqui, tem que jejuar e orar, né? Para não passar um projeto não sei das quantas, para não passar uma perseguição não sei do que, etc. Então seja responsável, cristão. Seja responsável, presta atenção, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Se for preciso você perder o seu emprego, que perca. É isso que Pedro está dizendo. Ninguém vai adorar o imperador. Na época que Pedro escreveu isso aqui, os imperadores começaram a construir estátuas e tudo, e templos para adorar o imperador. Nós estamos estudando aí nas devocionais da oração da noite, as cartas do Apocalipse, e nós temos visto lá. Jesus elogiando aqueles que não se dobraram diante do imperador. E não se dobrar diante do imperador naquela época podia custar a vida, e custou a vida de muitos. Não foi só o emprego, não. Foi a vida de muitos. Mas eles não podiam concordar com aquilo, mas não podia mesmo. Então nós não podemos mesmo. Temos que ter responsabilidade. Tomar cuidado com a ideologia de gênero, com isso, com aquilo outro, uma série de coisas que está por aí. O crente tem que fazer a sua parte, tomar cuidado. Você não precisa levantar a bandeira de ninguém, nem brigar com ninguém. Vai lá e faça o que tem que fazer corretamente. É isso que Pedro está dizendo. Resistir firmes na fé. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Porque o diabo não está brincando. Ele não. Mas tem muito crente tomando sol na praça. Aí quando a perseguição chegar, aí Deus vai soprar a palha. É isso que a Bíblia diz. Pois bem, Pedro termina a sua carta, então, agora, diante de tudo isso, com o versículo 10. Maravilhoso. Aí o versículo 10, de fato, versículo 10 e 11 é a conclusão da carta. Porque depois, nós já até estudamos os versículos 12, que na realidade fazem parte da introdução. Diz assim, versículo 10 e 11, né? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro está dizendo o seguinte, que os sofrimentos e a dor, os sofrimentos e as dores vão nos acompanhar na nossa travessia. Na nossa trajetória, não tem como ficar livre deles. E muitas vezes, esses sofrimentos, né, vão nos aborrecer. Muitas vezes, essas lutas, essas adversidades, com certeza, vão nos chocar. Muitas vezes, vão deixar terríveis cicatrizes. Todavia, a Bíblia deixa bem claro que os sofrimentos desse tempo presente são incomparáveis com a glória do porvir. Então aqui nós vamos sofrer por breve tempo, mas depois nós teremos a vida eterna com o Senhor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem morte, sem pecado. É isso que a Bíblia diz. Então vale a pena aguentar firme agora. E Deus tem um propósito nesses sofrimentos. Esses sofrimentos fazem parte da pedagogia de Deus. Da pedagogia de Deus. Nós temos que passar por eles, né? Nós temos que passar. Primeiro, o texto diz, para Deus nos aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar que aparece aí é restaurar, consertar, concluir, equipar. Ou seja, nos preparar. É através dessas lutas que nós vamos engrossando o couro, vamos ficando fortes. Segundo, ele diz, para firmar, ou seja, tornar estável, né?
esse verbo aqui ele é muito interessante, que ele significa focado na direção certa. Então, quando você sabe que está passando por essas lutas, você não fica de bobeira, distraído, você foca, presta atenção. Então, eles têm esse objetivo. Mas também de fortificar. Olha que coisa curiosa, Paulo, isso aqui, ó. Fortificar, que significa vigor da alma. Vigor da alma. Então, às vezes, a pessoa pode estar numa cama, mas Deus enche a alma dela, ela está ali na cama, mas a alma é fortificada, ela sabe em quem crê. Não é como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e ele estava cego nessa época, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém. Outro verbo que aparece, fundamentar. Ele encerra com esse. Significa consolidar. Consolidar. Você vai completar. E aí sim, Pedro termina com a doxologia. A ele, vamos ler juntos o verso 11? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os seus olhos, meu querido irmão e irmã. Quanta coisa Deus nos falou nessa carta. E eu poderia sintetizar o seguinte: o que Pedro está querendo? O que o Espírito Santo está querendo? 3 coisinhas muito simples. Perseverar na fé, viver em santidade e suportar as lutas com coragem e alegria. É isto. Persevere. Persevere. Continue firme. Santidade. Vive em santidade. E enfrente as adversidades com coragem e com alegria, sem murmurar. Nunca tire da tua mente que os sofrimentos desse tempo presente são inevitáveis em relação à glória do porvir. Aqui é por um pouco tempo, e lá é pela eternidade, em nome de Jesus.